Olá, olá! Eu me chamo Viviane Godegues e se você chegou até esse vídeo é porque provavelmente você tem curiosidade de conhecer mais sobre a carreira da perita técnica de alimentos. Nesse vídeo, você vai descobrir como é possível aproveitar a sua formação acadêmica e experiência profissional para ingressar nessa profissão ainda pouco conhecida no Brasil, é verdade, mas com grandes oportunidades de remuneração. Porém, essa oportunidade não vai servir para todo mundo. Então, para pouparmos o seu tempo e você se identifica com algumas das inscrições que eu vou citar agora, esse vídeo é para você. Esse curso é para todos os profissionais que trabalham ou já trabalharam na área de alimentos, principalmente os que possuem faculdade nas áreas de engenharia de alimentos, nutrição, farmácia e também estão com o seu conselho de classe em dia. Então, se você é engenheira de alimentos, nutricionista e farmacêutico, esse vídeo é perfeito para você e eu te convido a ficar até o final dele comigo. Bora lá? Porém, esse curso não é para pessoas que não gostam de encontrar erros e consertar. Portanto, se você está assistindo esse vídeo, super te entendo. Tchau, tchau, não é nada pessoal. Mas se você gosta disso, então é para você por aqui. Não é para quem não trabalha na área de alimentos e também não é para quem não tem curso superior completo. Ah, mas eu sou tecnólogo. Vale. A partir de 2015, com o novo Código de Processo Civil, é aceito o diploma do tecnólogo, tá bom? Então, porque para iniciar na perícia técnica em alimentos, você precisa ter uma graduação relacionada com alimentos, com a área que você vai defender, certo? Onde você irá escolher uma área para chamar de sua e vai precisar estar com seu conselho de classe em dia. Sem esses 3 pontos, a gente não consegue começar. Diploma, conselho e uma área que faz os seus olhos brilharem, aquela para chamar de sua. A perícia é para você. Eu sei que eu falar sobre alguns dos benefícios em atuar como perita, você pode estar com o pé atrás, se isso realmente vale a pena, ou até mesmo se você conseguiria aprender por pensar que é algo muito difícil. Mas eu te provo o contrário. Os dados mais recentes do Conselho Nacional de Justiça apontam que são mais de 1,5 milhão de processos arquivados por falta de conhecimento técnico. A demanda por profissionais qualificadas é muito maior do que o mercado hoje pode suprir. Eu já disse, eu conheço 3 peritos competentes que eu assinaria embaixo, inclusive estão na nossa comunidade de perícia aqui para ajudar vocês, está no nosso ninho para ajudar vocês. São 3 que eu indicaria. 3. 1,5 milhão de processo? Escuta só. Oi pessoal, gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência com a Vivere Academy. Eu fiz o curso de perita com a Vivi e foi sensacional, gostei bastante. Entendi onde nosso conhecimento técnico entra num processo, então é muito bacana entender aí um pouquinho de como que funciona, né, o mundo do direito. E fui nomeada recentemente, fiquei bem feliz. É uma sensação assim, não dá pra explicar muito, é muito legal. E tive todo o suporte dela nessas etapas de como fazer, né, essa primeira nomeação. E garanto que vai ser uma experiência incrível para vocês também. Ai, que fofa, essa é a Ingrid. Ela foi contratada, ela foi nomeada pelo juiz para defender uma causa da Coca-Cola. Galera, é nesse nível que eu tô tratando, entendeu? Ah, Vivi, mas eu não consigo, eu não tenho capacidade. Talvez hoje você não tenha mesmo. Vem comigo, te coloco numa fase 2, talvez numa fase 3 de perícia, e aí sim, minha amiga, aí você entra no tribunal e o juiz levanta para você sentar, como aconteceu comigo. Então, eu queria contar um pouquinho para vocês da minha história, né? Eu entendo bem essa insegurança de vocês, porque foi o meu caso. Lá no começo, quando já era consultora de alimentos e estagnei no mercado, porque não tinha muita mudança, eu fui para auditoria e me tornei auditora líder em FSC 22000, a top das tops das normas em food safety. Mas aí eu parei de novo. Então, decidi ir para uma área up. Recebi um link de uma tia e entrei. Era a live de lançamento de um curso de perícia judicial. Ouvi, vi o mercado, não tive dúvida. Saquei o cartão de crédito e paguei em 12 vezes. Consegui minha primeira nomeação e tive que pagar para um advogado revisar para mim. Voilá, lá se foram alguns R$1.000, foram 60 nesse caso.
E, óbvio, estava tudo errado judicialmente. Tecnicamente, ele não podia discutir comigo, mas judicialmente. Foi então que, junto com o Dr. Douglas, que é o nosso professor desse curso, um dos nossos advogados, decidimos criar o nosso curso. Né? Trata-se de um curso livre, aberto, sem regulamentação. Decidimos então criá-lo de forma mais exigente possível, garantindo que as nossas alunas não sofram os perrengues que eu sofri, e sozinhas. O grande objetivo é formar os profissionais com conhecimentos essenciais para atuar nas esferas judiciais e extrajudiciais da área de alimentos, e que tenham da perícia uma renda extra. O que é? O profissional chamado pela justiça para oferecer laudos técnicos em processos judiciais, nos quais podem estar envolvidas pessoas físicas, jurídicas e até órgãos públicos. O laudo técnico ele é escrito e assinado pessoalmente pela perita e passa a ser uma das peças, uma das provas que compõem um processo judicial. Como que funciona? Então, você tem duas formas de trabalhar. Judicialmente, que é nomeado pelo juiz, você está perita. Ou extrajudicialmente, quando você é contratado por uma das partes como assistente técnica de perita. Na nomeação pelo juiz, como judicial, você responde ao juiz, portanto é ele quem te paga, a justiça quem te paga. Já contratado por uma das partes, você dá o seu preço e quem te paga é a empresa, portanto, cabe a você se resguardar a parte que te contratou. 5 passos para ser perita. Primeiro, ter um diploma da expertise. Alguns tribunais pedem experiência de 2 anos. Tem tribunal que não precisa dessa experiência, tá? Basta só o diploma. Ah, Vivi, não me formei ainda. Faz o curso e já sai com os 2 certificados, com o diploma e com o certificado de perita. Assim que você tiver o diploma na mão, eu te ajudo a cadastrar os 2, tá? Então, primeiro passo, o diploma da expertise. O segundo, ter uma área para chamar de sua. Sabe aquela área que você senta com os amigos ou senta com a família e alguém te pergunta e você fica horas falando sobre aquilo? O meu, por exemplo, é a PPCC. Segurança de alimentos, controle de processos, análise de risco. Ah, eu vivo disso. Qual é a sua área? Terceiro passo, ter um registro ok no seu conselho de classe. Porque é lá que muitos juízes, muitos magistrados vão buscar um profissional qualificado. Quarto passo, fazer a fórmula da perita de alimentos de sucesso. Este curso vai te dar todo o aval completo, inclusive técnico, para que você saia dele prontinha para atuar como perita técnica em alimentos. E o quinto, realizar os cadastros nos tribunais em que você quer atuar. Vivi, não sei como cadastrar. A gente tem uma mentoria só para isso. Vivi, não sei que tribunal e que comarca aí. Vivi, o que é comarca? Calma, quando você terminar o Fórmula da Perita em Alimentos de Sucesso, você mesma vai responder a todas essas perguntas, tá? Esses 5 passos aqui, em essencial, o quarto, né, a fazer o curso, a Fórmula da Perita em Alimentos de Sucesso, é exigido por alguns tribunais, tá? Tem tribunal que não pede certificado, vamos deixar bem claro aqui que eu não estou vendendo certificado, tá bom? Eu estou entregando conhecimento e trazendo resultados. Então você pode fazer o cadastro nos tribunais sem certificado algum, mas vai estar concorrendo com o meu certificado. O meu tá lá e o da galerinha que tá comigo aqui fazendo o curso também tá lá. Então quem você acha que o juiz vai chamar? Alguém que tem um certificado dizendo que é perito e uma empresa renomada disse para o juiz que é perita, ou alguém que não tem certificado? Só sobe lá o diploma. Então, tu está concorrendo comigo e com as minhas corujitas. O que mais você vai precisar fazer? Bom, além dos conhecimentos técnicos que você já tem, adquirir uma pitada de advocatez, além de conhecer os direitos e os deveres da perícia. É disso que a gente trata por aqui. Então, você tem um conhecimento técnico que se você está parado há algum tempo, sabe aquela mamãe que resolveu maternar, mas está voltando ao mercado de trabalho agora e não sabe mais ou menos por onde começar? A primeira fase desse curso da Fórmula da Perícia Técnica de Alimentos de Sucesso, a primeira fase desse meu curso vai ensinar vocês a ter essa parte toda técnica ainda mais atualizada. Registro, rotulagem, análise de perigos e pontos críticos de controle, boas práticas, legislação, POP, tudo isso eu trago para você nessa primeira fase. E aí sim, na segunda fase a gente entra com os deveres e os direitos da perita no advocatez, tá bom? Aqui eu queria fazer uma pausa importante e gostaria de ler esse trechinho aqui, ó. Se você está aqui acompanhando comigo, dá uma lida comigo. A atividade de perito não é profissão regulamentada, bem como que se trata de livre nomeação pelo juiz, não sendo exigida a conclusão de cursos específicos ou associação a esta instituição.
assim como a nenhuma associação de peritos, instituto de perícias ou qualquer tipo de entidade ligada ao setor. Tudo bem? Aqui eu estou dizendo para você que você não precisa de certificado para ser uma perita cadastrada nos tribunais. Portanto, contudo, todavia, está competindo com o meu. Aqui é transparência. Aqui a gente fala a real, a verdade. Não vou entregar qualquer coisa para vocês, não. Aqui é a realidade. Aliás, esse é um dos pré-requisitos para ser uma perita de sucesso. Ser honesta. Qual é a função da perita? Então, essa profissional ela é responsável por esclarecer os pontos controvertidos e permitir que o juiz tome uma decisão embasada na técnica e no conhecimento dela. Não por acaso, os graduados que desejam expandir a área de atuação podem encontrar boas oportunidades no segmento de perícia. Então, se você tem um diploma que está lá só enfeitando a parede, está na hora de tirar ele daqui e avisar ao juiz, ao magistrado, que você pode ajudá-lo a resolver os casos que ele não entende. E não tem que entender. A área técnica é sua, é minha, não é dele. Quanto ganha, Vivi? Muita gente me pergunta, quanto dá para viver de perícia? Quanto ganha perícia? Bom, sabe que aqui o que prevalece é a transparência e a honestidade. Então, bora lá. Vamos começar com o pior caso, que é a justiça gratuita. Justiça gratuita pelo CREA, por exemplo, o mínimo é em torno de R$350, dependendo do caso. O que é a justiça gratuita? É quando uma das partes entra com o processo contra a indústria, a empresa que seja de alimentos, ou bebidas, né, ou fármaco, e ela não tem dinheiro para pagar os honorários. Então ela prova ao juiz que ela precisa de ajuda jurídica, mas ela não tem grana para pagar. E aí o juiz vai nomear você ou eu, como já fui nomeado, para fazer essa perícia. Então a gente recebe pela tabela do conselho. Viu como é importante ter o conselho em ordem? Ah, Vivi, eu não tenho conselho em ordem, não tem problema. Manda um e-mail aqui para o suporte@viveriacademy.com que a gente te ajuda a regularizar isso também, tá bom? E há perícias onde a gente pode pedir na proposta de honorários uma porcentagem do valor da lide. Lide ou processo é a mesma coisa, tá? Tá vendo? É isso que eu vou ensinar para vocês. Quando alguém falar lide, você já sabe o que é. Você já vai ter esse glossário na cabeça pronto, tá? Então a gente pode pedir uma porcentagem desse processo, por exemplo. No mês passado eu fui chamada para fazer um processo de 12 milhões. O valor do processo, o valor da causa era 12 milhões. Eu pedi 1%. Só 1%. Cadê as engenheiras aqui? Quanto é 1% de 12 milhões? Por 2 calls e um parecer de 20 páginas. Quando foi a última vez que você faturou alguns mil, algumas centenas de R$1.000 por 2 reuniões à distância, não tive custo nenhum, e um parecer com 20 páginas? Continha que eu faço é assim, ó. Para processos de até R$100.000, eu cobro 25%. Acho justo pelo trabalho da perita. E processos de 1 milhão para cima, aí eu cobro de 1 a 5% desse processo. É o trabalho que a gente faz, não é? Aliás, o pessoal vai dizer, mas você é muito caro para pagar isso, muito caro, para pagar em meia hora. Na verdade, para eu fazer o trabalho em meia hora, para eu resolver essa perícia em 20 páginas, foram mais de 25 anos de estudo. Então, para eu conseguir fazer isso rapidinho, na verdade, o custo é no mínimo de uma faculdade. Agora me diga, quando foi a última vez que você faturou alguns R$1.000 aí com o que você já sabe? Eu vou te ensinar a fazer essa proposta de honorários. E um dos brindes, um dos bônus dessa turma é a minha proposta de honorários. Eu mando para você o modelo da minha proposta editável. Para que você não cometa alguns erros, né? Então, durante essa jornada, normalmente as pessoas sempre erram dessa forma. Então, primeiro grande erro, sai falando por aí para Deus e o mundo que é perita, mas não sabe direito os seus direitos e deveres aí, não sabe muito bem como fazer e nem até onde ir, como atuar. Então é importante a gente saber, né, honestamente, até onde a gente pode ir, como é que a gente responde. E isso eu te ensino nesse curso. Não se cadastrar de forma correta nos tribunais. Eu já fiz isso. O meu cadastro, quando eu fiz o meu primeiro cadastro, eu tive que refazer, porque eu enchi de informações lá que o magistrado não fazia ideia do que era, e ele não entendeu de uma tal forma que ele pediu que eu retirasse o cadastro ou refizesse. Como eu não vi, porque eu perdi prazo, então eu tive que refazer o cadastro. Eles tiraram meu cadastro do ar e eu tive que refazer. Então, eu corrigi e vou ensinar vocês a fazer direitinho para não ter essa perda de tempo, tá bom? Terceiro grande erro, não saber o que fazer quando recebe a nomeação.
Nomeação é quando o juiz te chama para ser perita, para atuar efetivamente naquele processo. E começo por onde? Faço o quê? Leio onde? Escrevo para quem? Como é que eu já tenho que entregar o laudo? Quanto custa? Calma. Pego na tua mão e a gente vai junto nessa. O próximo é escrever um laudo pericial sem os devidos termos judiciais. Ok que a gente é técnico, que a gente precisa escrever de um jeito técnico, mas lembra que a gente é um tradutor-intérprete. A gente vai ter que explicar ao juiz, na língua dele, o que de fato está acontecendo tecnicamente. Então eu preciso saber alguns termos judiciais para que ele entenda o que eu estou dizendo. Nem sempre eu estarei numa audiência, como estive hoje pela manhã, né? Ao vivo, nem sempre eu consigo estar numa audiência, a gente consegue estar numa audiência, a gente precisa escrever, e isso tem que ser claro para ele também. Então precisa entender os termos judiciais. Eu te dou isso também. Cobrar menos do que de fato o trabalho da perita vale. Ai, a minha primeira perícia, ai, eu não sei quanto cobrar, ai, como é que eu faço? Acho que eu vou fazer de graça. Ok, é uma escolha sua. Agora, quem é a perita? Quem é expert? Quem conhece da técnica? Não é você? Então, se você não se valorizar, meu amor, você acha que o juiz vai? Tem perícia que o valor que eu coloco, aliás, a grande maioria, não é indeferido e não é nem renegociável. O valor que eu coloco fica e eu recebo antes, inclusive, de entregar o laudo. Já te explico como fazer isso. Mas eu peço um valor porque eu sei do meu trabalho, eu sei dos 25 anos que eu tive de estudo para fazer em meia hora. Se valoriza a mulher. Poxa vida, comece pagando, né, o que você realmente merece. E o grande pior de todos os erros é não saber sobre os seus deveres e prazos. E isso tá lá na lei, tá lá no Código de Processo Civil, que é um negócio desse tamanho. Mas não precisa se preocupar, porque eu já mastiguei e já tô dando na boca da corujita, eu e o Dr. Douglas, que é o meu companheiro dessa jornada para formar mais um ninho de peritas de sucesso. Vivi, mas como iniciar de forma correta e evitar esses erros, então? Calma, vocês conhecem a Vivi? Eu adoro a Vivi. Ela me lembra sempre de algumas coisas que eu normalmente esqueço, porque eu tô chegando zenta, né, gente? Tô ficando, já tenho uns fios de cabelo branco. Se vocês procurarem, eu vou ficar com cabelo cinzinho. Enfim, ela me ajuda. Calma lá, Vivi, já vou te responder. E o melhor, tendo um passo a passo seguro para ter o sucesso nessa carreira. Vou te explicar. As três principais alternativas a primeira é você ir já pesquisando e aprendendo por conta própria, mas aí você está sujeito a todos esses erros que são normais em toda fase de aprendizado, né? Porém, você vai gastar mais tempo e dinheiro nesse caminho. É uma opção sua. A segunda opção é acompanhar os meus conteúdos gratuitos que estão lá no Instagram e alguns no YouTube. Porém, as redes sociais nos limitam muito na entrega, né? Precisamos ficar competindo a atenção das pessoas com memes e outras coisas do tipo. Então, dificulta um pouco a sua experiência de aprendizado, porque a todo momento, no meio de um conteúdo meu, vem uma distração, né? Mas é uma opção. Já na terceira opção, é participar de um ambiente dedicado à sua capacitação e dúvidas nesse processo, que somente um curso exclusivo pode te proporcionar, além de te tirar do zero, do absoluto zero, e levar até o nível 2 de uma perita de sucesso, e somente através de um método prático já validado em campo de batalha que pode entregar. E foi pensando nisso que eu criei o EMPAS. EMPAS. O método perita em alimentos de sucesso. Sim, Corujita, não faz essa cara pra mim não, vou te explicar. Então, esse curso tem uma carga horária de mais de 30 horas, entre aulas gravadas e suporte, de jurídico, da parte jurídica, a parte de perícia, efetivamente. Mas numa primeira fase, a gente tem mais de 120 horas de curso sobre a parte técnica em food safety. Tá? Então, mas o curso de perícia, efetivamente, são mais de 30 horas. O tempo de curso, o tempo de acesso é 1 ano, e é pela plataforma da Hotmart. Então, vocês entram lá na plataforma, mas se já tem conta, beleza. Se não tem, eu ensino vocês a fazerem. Meu time de suporte está aqui para isso. Ensina vocês a fazerem isso. E aí vocês têm acesso a esse curso por 1 ano. Vivi, vou fazer essas 30 horas, 120 horas que seja, em 2 meses. Ok, te sobram mais 10 para você assistir tantas quantas vezes você quiser ou precisar. Por que precisar? Uma das nossas alunas teve essa necessidade. Ela foi nomeada para defender um processo de uma multinacional aí de molho de tomate. E já adianto que um dos cases que a gente trata no curso é de molho de tomate. E quando ela recebeu o processo, ela reparou que já tinha visto em algum lugar.
Então voltou no curso e foi fazendo o passo a passo junto com a fórmula da perícia de alimentos de sucesso. E conseguiu fazer o seu laudo e aprovado logo na primeira instância. Ai, que demais! Pois é, então acesso vocês vão ter aí, mais até do que o necessário, eu diria, mas é sempre bom, né? O que a gente fala nesse curso de perita técnica? Então, o conteúdo programático. Primeiro, quem pode ser e quem não pode ser, né? Perita técnica e assistente técnica de perícia. Esse curso forma vocês peritas técnicas e assistente técnica de peritas. Então, vocês saem deste curso com um certificado de perícia judicial, perícia técnica, aquela nomeada pelo juiz, e perícia extrajudicial, que é ser assistente técnica, aquela perita contratada por uma empresa. Se você trabalha numa indústria de alimentos, eu sugiro você fazer esse curso para atuar como assistente técnica, porque se Deus o livre der um BO aí na sua indústria, na empresa que você trabalha, você já está apta para defendê-la civil e criminalmente como uma assistente técnica de perícia, certo? Uma segunda parte a gente fala dos fundamentos legais da habilitação como perita, as áreas de atuação, as exigências, nomeação, impedidos, quem que não pode ser perita naquele processo, por que que não pode, as modalidades de prova pericial e o novo Código de Processo Civil. A substituição da perita, às vezes eu tenho uma viagem de férias, às vezes acontece uma catástrofe na família e eu não vou poder atender, então tem um jeito de eu pedir ao juiz que me substitua para aquele período do processo, tá? E o processo efetivamente, como funciona, como que a gente lê um processo. Numa segunda parte, o laudo pericial, que é o que todo mundo me questiona. Vivi, já fiz seu curso, mas e aí, como é que faz? Tem como montar o laudo pericial? Sim, a gente tem 10 módulos, basicamente, falando só disso. Então, o conceito, a elaboração dos laudos, a estrutura do laudo pericial segundo o novo Código de Processo Civil, pedido de prorrogação do laudo, se você vai atrasar, dá para pedir mais prazo, esclarecimento, manifestações de obrigatoriedade em audiência, se for o caso de você ir em alguma audiência, honorários da perita e a análise prática dos laudos. Teve uma aluna essa semana que falou para mim, eu tô meio assim fui nomeada e aí marcaram audiência e eu, sei lá, tô com medo, não sei o que. Eu falei, quando que é a audiência? Peguei o celular e bloqueei minha agenda. Ela fez, mas pra que você quer saber? Eu falei, vou com você. Não, mas eu não tenho dinheiro pra pagar o seu dia. Ok, talvez não tenha, mas não tô dizendo que eu vou cobrar, eu vou com você. Mas por quê? Porque depois de lá nós vamos tomar um café e comemorar a sua brilhante atuação de perita técnica em alimentos formada pela Vivre Academy. Bora? Quando eu falo pra vocês que eu pego na mão e vou junto, não é balela, galera. É mãezona aqui é coruja dona do ninho. Manja, corujita. Aqui eu vou junto mesmo. Tá com medo? Me liga, me escreve, me manda um direct, manda um comentário, fala com a galera do meu suporte, me manda um e-mail. A gente tá aqui para te ajudar. Eu não quero que você apanhe e nem sofra os perrengues que eu sofri. O Mami está na área. Uma terceira parte é a estrutura da legislação. Então, as normas jurídicas, artigo, capo, inciso, a linha, não tá entendendo? Calma, que a gente tem módulos só para isso. A lei de introdução ao Código Civil, vocês precisam saber dessas leis, a lei de tempo, lei de espaço, revogação e a vigência dessas leis. Como que eu faço para encontrar a lei, saber se ela está vigente ou não, se eu tenho que segui-la, se eu coloco ela no laudo, se eu não coloco, se eu posso ler ou não. A gente te explica tudo isso mastigadinho, tá bom? E na nossa aula, a gente vai aprender a elaborar os laudos periciais aplicando os conceitos na prática. Então, ensinar a fazer os cálculos de honorário, tem cases reais, o Dr. Douglas é muito interessante isso, porque ele vai com a visão do advogado, né, vendo o processo e explicando para vocês a perícia como foi feita. E no finalzinho entra eu com a parte técnica, como foi a minha atuação naquele processo, ou como seria a minha atuação naquele processo, como foi a atuação da engenheira ou da nutricionista naquele processo, como ela pensou, se ela fez do jeito certo. Enfim, a gente tem esses cases reais aí que são muito, muito ricos. Modelos de laudos e petições e o kit perita. O kit perita é o que vai fazer você levantar o seu bumbum da cadeira e ir buscar a sua primeira nomeação. Mas eu te dou tudo para você conseguir fazer isso, tá? Mas antes de falar o que vocês mais querem saber, não é? Eu queria me apresentar de uma forma sucinta, dizer que eu não saí do absolutamente nada. Quem me conhece sabe que eu sou desse jeito, e quem não me conhece, eu gostaria de apresentar as minhas empresas. Então eu tenho a Vivre Engenharia da Qualidade, que é especializada na área da qualidade de feed food, onde eu presto consultoria para multinacionais e empresas médias e pequeno porte também. E tem a Vivre Academy, que é um bracinho da Vivre, que é a parte de treinamentos.
Então, esse curso, ele está focado no coraçãozinho da Vivere Academy, onde eu percebi que a gente precisava treinar essas pessoas para que elas pudessem nos ajudar. Obviamente, não vou ser demagoga aqui, todo mundo precisa do dinheiro para viver, não é verdade? Também preciso da sua inscrição. Lembra, honestidade aqui tá na pele, tá na flor da pele. Mas eu não criei o curso para ganhar dinheiro, de verdade. Eu criei o curso para ter uma rede de apoio. Eu preciso ter peritas, eu preciso ter vocês para tirarem as minhas dúvidas. Assim como vocês, peritas, também precisarão do meu conhecimento como perita para ajudar nesses processos que acontecem por aí, de contaminação de alimentos, né, de compra e venda de empresas, como que é feito esse programa de controle de alergênicos. Quem conhece dessas coisas, se não a gente? Então, eu preciso dessa troca de informação. Por isso que um dos grandes bônus aqui, eu vou contar só no final. Bom, as minhas empresas, a gente tem aí mais de 30 mil profissionais capacitados em sistema de gestão da segurança de alimentos e bebidas, nesses 3 aninhos aí que muitas pessoas sofreram a crise por conta da pandemia e tudo mais. E pra gente, na verdade, graças a Deus, foi um grande sucesso, né? Isso aqui ser uma coisa remota, não gastar tempo com trânsito, com pedágio, com hospedagem, alimentação, e o conforto de poder trabalhar de casa, nos fez isso. Foram mais de 250 horas de auditorias e perícias só em 2020. Eu não coloquei 2021 e 2022 ainda, porque a gente está fechando os anos, né? Porque tem processo que começou em 2021 e ainda está, e tem processo que começou em 2020 e ainda está mais fechando 2020. Foram mais de 250 horas só de auditoria e perícia. E o próximo passo, então, foi criar a Vivere Academy para treinar vocês a entrar nesse mundo onde não tem profissional capacitado. A nossa área de atuação é nutrição animal, food safety, né, BPF, APCC, Codex, BRC Food, ISO 22, FSC 22. Eu trabalho como eu PF, né, eu pessoa física, sou uma das auditoras da maior certificadora de food safety do universo, né? Ela tem 3 letrinhas, começa com D e termina com NV. Tenho orgulho de dizer isso. E eu, pessoa jurídica, não certifico por questões éticas, né? Mas eu audito e a gente implanta esse sistema de gestão e faz o sistema acontecer. Tem o meu amorzinho, que é a minha legislação, né? Rotulagem, assessoria em textos legais, registro de produto, registro de estabelecimento. Tem muita gente que odeia, que bom, que eu adoro. Então, manda aí, você não sabe, manda aqui que a gente faz. E você, quando terminar o curso de perita, vai saber fazer tudo isso aqui, tá? Com exceção do 1, que é nutrição animal, mas o food safety, legislação e a própria perícia técnica em alimentos, defesas em processos judiciais e extrajudiciais, você vai estar aptíssima para atuar nessas áreas, tá bom? E essa sou eu. Não tem filtro. Não, só no Instagram. O filtro do Instagram não conta mais, né, gente? Isso aí já é maquiagem do dia, isso não conta mais. Prazer, Viviane Godegues. Eu sou responsável pelo corpo técnico-jurídico da Vivere, sou perita técnica em alimentos, auditora líder em ISO 22 e FSC 22000, audito, coordeno e participo efetivamente de cada processo cliente Vivere. Eu, de verdade, pego vocês no colo. Todo documento de cliente que entra ou que sai daqui passa por minha aprovação. Sou graduada em Engenharia de Alimentos, tenho mestrado em Nutrição pela Universidade Europeia Miguel de Cervantes, fiz na Espanha, porque não tinha aqui, e atuo nessa profissão há mais de 20 anos. Sou perita técnica em alimentos desde 2018, quando eu recebi aquele bendito link, onde mudou a minha vida. E é essa a proposta que eu quero fazer, mudar a sua. Nada do que ter uma renda extra, né não? Fala sério. Esse é o nosso instrutor, essa é a estrela da vez, é o Dr. Douglas. Ele presta assessoria jurídica para as empresas e pessoas físicas nos mais diversos ramos do direito, tais como os trabalhista, empresarial, civil, criminal, ambiental, sempre com o intuito de planejar e assegurar a garantia da jurídica e legalidade das medidas judiciais e extrajudiciais. Ele atua como advogado há mais de 10 anos e é o nosso advogado convidado pela Vivere para atender a esse curso Vivere Academy. Então, 90% do curso de perícia é com o Dr. Douglas, porque esse é o nosso diferencial. Eu quero que vocês saibam exatamente tudo o que precisam saber do advocatez para me fazer bonito na frente do juiz, seja na audiência ou num laudo muito bem escrito. Tem certificação? Sim, ao final do curso, o aluno fará uma avaliação
e deverá atingir a nota mínima de 80% para receber o certificado digital com um total de 30 horas, tá? E além dos cursos e modelos de documentos para iniciar a jornada pericial. Eu pus um asterisco aí, não é à toa, atendendo às exigências de alguns tribunais, tá? Não é vou vender um curso e te entregar um certificado. A própria Hotmart te envia um certificado que já adianto não tem peso nenhum para tribunal, tá? Você sobe lá e ele vai ver que você fez um curso online e sabe Deus se você assistiu o curso ou não. Por isso que, exigente, correta e honesta que sou, preciso que você prove para mim que você assistiu ao meu curso. Lembra? O primeiro requisito para ser perita é ser honesta, ser transparente. Então, para ser a minha aluna, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você é, no mínimo, honesta, transparente e muito correta. Então, é só preencher essa avaliação. Chegando aos 80% no mínimo, eu te mando um e-mail com o certificado e o acervo de documentos para você conseguir começar a trabalhar, tá? Então, pelo menos aí, a proposta de honorários, modelo da proposta de honorários, eu te mando junto com esse certificado. Tudo bem? Como funciona esse método, né? Então, o método Perita de Alimentos de Sucesso é um curso 100% online, com um período de acesso de 6 meses para uma fase e 6 meses para outra fase. Então, você vai ter 1 ano de acesso para esse curso inteiro, tá? Para você ver e rever tantas quantas vezes for necessário o conteúdo todo. As aulas já estão gravadas, mas elas são liberadas gradativamente para que você siga o cronograma de forma correta e domine o conteúdo da melhor maneira. Tá? Por que eu não abro tudo de uma vez? Porque a gente é curioso, você vai querer ir lá no último módulo, aí você não vai entender nada, porque é uma sequência lógica, e aí pode ser que você se assuste à toa. Então, a ideia é que eu vou liberando as aulas para vocês, conforme vocês forem entendendo cada fase, tá? Como que funciona esse cronograma? Então, eu dividi o método da seguinte maneira, em 2 fases. A fase 1, o domínio técnico, aquelas 120, 130 horas que eu falei para vocês lá no começo. Então, esse domínio técnico, eu vou nivelar vocês quanto à legislação, POP, boas práticas de fabricação, a PPCC, auditoria, rotulagem, nivelo todo, vocês vão ser atualizadas desse assunto como estão hoje. Então, sempre vai ter aula nova lá, saiu uma legislação nova, sobe a aula nova. Vai ter, como teve agora, né, saíram as novas normas de rotulagem para alimentos e bebidas da Anvisa. Pois bem, a aula já foi substituída, então tá lá arrumadinho. E num segundo momento, a segunda fase, cumprida essa primeira fase, por isso que é importante o cronograma na sequência certa, feita essa primeira fase, tem a segunda fase do jogo, que é o domínio jurídico. Aí sim, entra o Dr. Douglas explicando como funciona todo esse trâmite judicial para uma perita, para uma expert como você. Então, resumindo, primeiro você domina a parte técnica, que é o nível 1 da perita, fase 1, depois você avança para o nível 2, para a fase 2, dominando também a parte jurídica. Mas a entrega não acaba aqui, não. Além do método completo, você irá receber o acesso à comunidade exclusiva das peritas de sucesso. Lembra que eu falei para vocês que tinha um bônus exclusivo para essa turma? Pois é, um ambiente dedicado para troca de experiências e network com os outros membros. E lá tem peritos como eu, e tem peritos que têm 50 anos de perícia. Nem todos são da área de alimentos, mas o conhecimento da perícia judicial às vezes também ajuda nessa troca de informação e na elaboração de um laudo bem robusto, bem recheado, né? Além de todo o conteúdo gravado e a comunidade, de forma quinzenal, ou seja, de 15 em 15 dias, eu realizo o encontro ao vivo com os alunos para trazer essas novidades e aprendizados direto do campo de batalha, te atualizando sobre as boas práticas da perícia técnica em alimentos. Então, de 15 em 15 dias a gente se vê. Se eu não vier, algum membro do meu time, da minha equipe, vem para explicar para vocês as mudanças e manter vocês sempre atualizados nessa área. Tudo bem? Então, o método Perita em Alimentos de Sucesso é um ambiente perfeito para você se capacitar como perita técnica e judicial e extrajudicial, né? Evitar os erros mais comuns para iniciantes, não vou deixar você errar. A Mames aqui, corujinha, vai colocar mastigadinho na boca das corujitas aí no meu ninho. Tirar todas as suas dúvidas e começar de forma correta. Fazer da perícia uma nova fonte de renda extra ou até principal, se você resolver, estamos aqui. Voltar ao mercado de trabalho com dignidade. Se você, mamãe, optou há uns 8, 10, 15 anos que seja, por ser mãe, tem o meu respeito.
seja minha convidada para esse curso. Vai ser tratada com o maior carinho, porque você dedicou grande parte da sua vida profissional para educar um serzinho. Agora ele já está andando, tomando banho sozinho, já vai até para a escola sozinho. Está na hora de você se valorizar, mulher. Bora ter o reconhecimento? Com o conhecimento que você já tem, esse curso é para você. Ok, tá bom. Mas afinal, quanto custa toda essa entrega? Então vamos lá. Eu que te pergunto, quanto custa 10 anos ou mais da sua vida para estudar, executar, errar, aprender e aprimorar todo esse conhecimento em um método prático para que qualquer pessoa possa seguir? Eu já falei, eu aqui demorei pelo menos 25 anos de estudo. Só a minha faculdade foram em torno de 120, 150 mil reais. Só a minha faculdade. Eu tenho mais um mestrado e mais algumas 15 especializações aí. E para você se formar na sua área, por exemplo, dependendo do ano que você concluiu e que instituição você fez, se teve alguma bolsa ou não, mas geralmente você gastou aí no mínimo 50 mil reais. Nutrição, mais ou menos 50 mil reais. Farmacêutica, se não me engano, é um pouquinho mais. E a engenharia de alimentos é no mínimo o dobro disso, né, pelo curso todo. Mas como o intuito desse curso é abrir a oportunidade de você ter uma nova fonte de renda, se posicionar no mercado de trabalho e até mesmo fazer uma transição de carreira, aproveitando dos seus conhecimentos e anos de experiência, o acesso por 6 meses do método Perita em Alimentos de Sucesso, onde você recebe o curso completo para chegar ao nível 2 em perícia, ter direito à participação das comunidades exclusiva e também nos encontros quinzenais, custa 12 de 488,74. Pouco, né? Também acho. Isso aqui era um pouco menos do que a mensalidade que eu pagava na engenharia quando fazia. Fiz faculdade paga porque eu não passei na pública. Mas não tem problema, olha onde cheguei, não é verdade? Então, pela bagatela ou 4,897 à vista. Como é feito o pagamento? Então, esse pagamento em 12 vezes pode ser feito em 1 ou 2 cartões, né? E para pagamento à vista, a gente aceita boleto ou Pix, tudo bem? Após a compra, você receberá um e-mail da plataforma Hotmart com o link de acesso a ela, e caso seja a sua primeira compra pela Hotmart, aparecerá também para definir a sua senha de acesso. Não tem problema se você tiver dúvida, para o que você está fazendo e entre em contato com o nosso número, o número da nossa equipe de suporte, ou também pelo seguinte e-mail aí, suporte@vivereacademy.com, e a gente te ajuda, tá bom? E como bônus, eu deixo aqui para vocês o checklist de rotulagem já atualizado com as novas normas da Anvisa, planilhas de APPCC editáveis, porque naquela primeira fase a gente está ensinando o APPCC para vocês, então mexer com ele faz com que você aprenda mais fácil. Checklist de ISO 22000, eu entrego para você o checklist que eu uso aqui na Vivere, assim como o checklist da FSC 22000 também, eu te entrego ele traduzidos os dois, tá? E o modelo da minha proposta de honorários. Da minha proposta, ela vai aberta, inclusive, para vocês mexerem. Eu só sugiro trocar o CREA, porque se vocês deixarem, sou eu que recebo, tá? Então, só uma sugestão, mas editem, mexam, façam o que for necessário. Então, não perca mais tempo, faça parte da nova geração de peritas de sucesso e conquiste mais liberdade, realizando a sua inscrição. Essa é uma formação sem comparação. Trabalhe de onde você quiser, no conforto da sua casa, quando você quiser, do jeito que você quiser, de pantufa, tomando chá, assistindo sessão da tarde, do jeito que você quiser. Tenha o reconhecimento nada mais do que bem merecido. Certo? Dúvidas? Estão aí os meus contatos. Inscreva-se já e a gente se vê em aula. Até lá!